Processo de fritura no Ministério da Saúde. Começa agora JBR News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a gente apurou, já confirmou a mais de um interlocutor que vai fazer uma substituição no Ministério da Saúde. Vai trocar a atual ministra Nízia Trindade pelo atual ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde e secretário de Saúde do governo de São Paulo em outras gestões do PT. Essa mudança está para acontecer, pode vir a acontecer até mesmo hoje, embora o presidente tenha uma agenda no Palácio do Planalto com a presença de Nízia Trindade. Mas ali há um processo de fritura que já dura algumas semanas e, enfim, desgasta a ministra Nízia Trindade. Infelizmente, esse é um processo muito comum na esplanada dos ministérios e não apenas no governo Lula. Antes de substituições, é muito comum que os ministros sejam fritados, sejam desgastados nesse processo. E é isso o que vem acontecendo com Nízia Trindade. A ministra da Saúde entrou no ministério com uma grande expectativa no início do governo Lula. É um nome da cota pessoal do presidente, ela não era de cota política, mas a expectativa era grande porque Nízia antes tinha presidido a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e foi com ela que a Fiocruz se habilitou a ser um dos laboratórios a produzir vacinas contra a Covid-19, teve uma importância muito grande, fundamental no combate à pandemia. Então, Nízia chegou ao Ministério com essa expectativa, mas infelizmente ali, de certa forma, ela frustrou um pouco essa expectativa. Frustrou a expectativa do próprio Lula, que esperava ali mais entregas do Ministério. Nízia envolveu-se em casos ali de vacinas que tiveram que ser incineradas porque não foram utilizadas, outros problemas, um problema que a atingiu muito fortemente, revelado pelo jornal Correio da Manhã, quando ela destinou 55 milhões de reais para o município de Cabo Frio e logo depois a prefeita de Cabo Frio nomeou para a sua Secretaria de Cultura o filho da ministra Márcio Lima Sampaio. Enfim, vários problemas, vários desgastes. Um dos últimos aí foi a descoberta de que Nízia Trindade não tinha tomado os reforços da vacina de Covid-19. Tomou apenas o primeiro reforço quando a orientação é de se tomar a vacina e mais 3 reforços pelo menos. Então, quer dizer, se a própria ministra da Saúde acaba por alguma razão não se vacinando contra a Covid, isso daí é um problema. Então foram diversos desgastes, diversas situações que foram infelizmente desgastando a ministra e que talvez estejam muito relacionados ao que o próprio governo já identificou ser o seu problema central: a falta de boa comunicação do governo. O próprio Lula, no aniversário de 45 anos do PT no sábado, chegou a dizer que nem os ministros do governo sabem o que o governo está fazendo. E esse problema de comunicação talvez tenha atingido o Ministério da Saúde. Quer dizer, coisas feitas ali acabavam não chegando à população. Ontem, quando o presidente Lula, por exemplo, foi a uma cadeia de rádio e TV para anunciar novidades, uma das novidades que ele anunciou foi justamente a ampliação dos remédios gratuitos que o governo disponibiliza na farmácia popular. Ou seja, se isso está sendo feito, por que isso daí não era amplamente divulgado pelo Ministério? São esses problemas que acabaram desgastando Nízia. Mas ali a troca também tem uma razão política. Como a gente disse no começo, Nízia era da cota pessoal de Lula, ou seja, ela não é alguém que tenha chegado ao governo por indicação política. E isso sempre é um problema, principalmente no governo de coalizão tão ampla
quanto o governo do presidente Lula. O Ministério da Saúde é o maior orçamento da esplanada dos ministérios e isso certamente, naturalmente, gera muita cobiça, enfim, de todos os partidos políticos pela pasta, e isso foi também uma das razões que levaram ao desgaste de Nízia. Então, Lula vai fazer uma substituição, tirando ali a ministra, que não é política, e colocando no seu lugar um ministro do PT, que é, inclusive, deputado federal eleito, que é Alexandre Padilha. Passando Padilha para o Ministério da Saúde, ele abre uma vaga no Ministério de Relações Institucionais, que pode vir a ser ocupado por alguém ligado ao Centrão, justamente para tentar reduzir ali os problemas com esses partidos. Pode ir para o Ministério das Relações Institucionais. Um dos nomes que está cotado é o atual ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho é do Republicanos, um partido que é meio barro, meio tijolo, partido que tem uma ala próxima do governo e tem uma ala que é duramente oposicionista. É do Republicanos, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um dos nomes aí mais cotados para vir a enfrentar Lula em 2026. É do Republicanos 2 senadores ferrenhos de oposição. O senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um desses senadores de oposição, e outro senador de oposição ferrenha é a senadora Damares Alves, aqui do Distrito Federal. Então, Lula levando Silvio Costa Filho para Relações Institucionais, que é o ministério que faz a articulação política, poderia azeitar melhor essa articulação, levando o Centrão e o Republicanos mais para próximo do governo. Não está fechado que o nome vai ser Silvio Costa Filho. Há outros nomes cotados, como o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, ambos do PT, tanto Wagner quanto Guimarães. Então são nomes ali que estão sendo ali cogitados. Há outras mudanças que podem acontecer. Agora, elas demoram principalmente por quê? Porque Lula não tem segurança de que ele realmente vai conseguir aumentar a adesão dos partidos do Centrão, fazendo uma troca como, por exemplo, essa no Ministério de Relações Institucionais. Lula chegou a dizer na última reunião ministerial, perguntar para os ministros desses partidos do Centrão se esses partidos estariam com ele em 2026, e não obteve uma resposta clara nesse sentido. Então, Lula teme fazer mudanças, dar mais nacos de poder ao Centrão e não obter em troca o apoio que ele deseja. Isso vai travando a reforma ministerial. Mas enquanto a reforma ministerial é travada, a ministra Nízia Trindade, segue sendo fritada na frigideira. E a gente vai acompanhando tudo, sempre para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, fazendo aqueles convites de sempre. O que você acha disso tudo? Comenta, diga aí que a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.